A paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, aqui da Rádio Comunidade Cristã no Brasil e também da Nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil. Ministério esse fundado por Isaías Gonçalves, né? É o presidente desse ministério. O projeto Resgate, né? O catador de latinha, nosso intuito é trabalhar na área de resgate, abraçar os irmãos que porventura estão afastados, não estão deixando de congregar, não importa o motivo, importa que eles estejam de volta para Cristo, né? Irmão, queria aproveitar aqui e deixar aqui pedir para os irmãos baixar o aplicativo da rádio para ouvir pela internet, baixar o aplicativo RádioNet pelo Play Store. Depois bom, escreve Rádio Comunidade Cristã no Brasil lá na pesquisa e coloca em favoritos e você vai ouvir aí a programação da Rádio Comunidade Cristã no Brasil, Nova CCB, hinos de louvor a Deus, Inário 4, hinos avulso e até mensagem da palavra. Irmão, for falar numa mensagem da palavra, eu queria falar uma mensagem tão curtinha e ela é bem simples, irmão. Conhecereis a verdade vos libertar, João 8, né? Então, irmão, eu queria comentar sobre essa parte. João 8, do 12 ao 59. Declaração aí, conhecerá a verdade libertará. Então, vamos ler do 12, né, ao... Mas isso vai dar muito aqui, irmãos. Então, o versículo 12, né? Glória a Deus. Tem essa tradução aqui. Vamos ver como está essa tradução. Aqui está em grego. Sou eu para ler em grego. Então o Senhor Jesus, irmão, Ele falou da verdade. Depois ele deu sinais. Qual que era a verdade, né? Em outra passagem ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus se colocou como caminho, como porta, como um meio de ligação entre o homem e Deus. O verdadeiro intermediador entre Deus e os homens agora é Jesus Cristo, né? Então, meu irmão, ele colocou: sou o caminho, a verdade e a vida. Então, gostaria de falar, irmão, mas do que Jesus libertou nós mesmos, hein, irmão? Conhecer a verdade vos libertará. O que a verdade liberta? A primeira libertação que nós temos, irmão, é da condenação, né? Deus, de certo modo, né, quando falou para Adão, fomos sentenciados, né, irmão? Fomos sentenciados, né, e herdamos o pecado adâmico, né? E o homem passou a ser limitado, ter um certo tempo de vida. Assim morreu Adão e todos os seus descendentes. E Deus nos promete uma vida eterna através do seu Filho Jesus. Vamos ser libertos da condenação e libertos da morte eterna, ou morte futura, né? Vamos dizer assim, da morte eterna assim, em relação a Deus. Porque aqueles que estão desligados de Deus estão mortos, né? Mas aqueles que estão ligados a Deus estão vivos, né? Então, essa ligação com Deus que é importante para nós, para mim, para você, né? Essa declaração de Jesus, conhecer a verdade libertará, irmão, ela significa que somente a verdade de Cristo liberta o pecador. Então, se você está na condição de pecador, só Cristo pode libertar. A salvação do homem, irmão, só é possível através de um relacionamento genuíno com Deus. Então, para ter essa libertação, essa salvação, a salvação para você, para mim, ter um relacionamento com Deus, genuíno, com Jesus Cristo, que expressa, irmão, um comprometimento sincero com a verdade que Ele revelou.
foi o próprio Jesus que declarou: conheceria a verdade libertará. Isso, irmão, foi um acontecimento durante um discurso perante os judeus no templo, irmão. Nesse discurso ele defendeu a sua missão e a sua autoridade, que recebeu do Pai. Ele, no capítulo de João, do 8, João 8, do 12 a 59, ele está falando sobre essa parte, né? Então, meu irmão, ele foi bem claro, né? Quando ele disse, vamos dar uma relida que ele falou? É bom nós relembrar. Jesus diz assim, está escrito em João: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, para nós andar em luz, irmão, é seguindo a Cristo. Quem me segue, então você deve seguir, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, porque a própria luz de Cristo vai estar em nós, irmão. Então, e objetaram, perguntaram aos fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então Jesus falava em nome do Pai. Ele falava porque ele sabia de onde ele vinha, né? E eles não sabiam de onde Jesus tinha vindo. Ele falou: vocês não sabem de onde eu vim, vocês não sabem quem eu sou, vocês não sabem qual é o meu propósito. Então aquelas pessoas ficaram enfurecidas, né, irmão? Né? Ele falou: vou julgar segundo a carne, e eu ninguém a julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Então o juízo de Jesus é verdadeiro. O juiz do homem não tem verdade, irmão. Ele acha de achismo. O que ele acha? Ele fala assim: eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou. Então Jesus já está falando que o testemunho dele é verdadeiro, porque era ele que está falando e o Pai que estava falando. Ali Jesus se identificava realmente como filho de Deus. Ele também testificou de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Ele respondeu: Jesus: não me conhecereis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesse a mim, também não conhecereis meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofiácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora de outra feita. Ele falou dizendo: vou retirar-me e de vós procurarei, e mais perecerei no vosso pecado. Aqueles homens, irmãos, os religiosos, eles tinham raiva, ódio de Jesus, porque ele via ali Jesus, alguém que se intitulava Filho de Deus, como Deus. Ele não reconhecia o Cristo como Filho de Deus, né? Bem-aventurado você que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus veio para nos libertar da condenação. Depois de libertar da condenação, nós vamos libertar do pecado. Algumas pessoas acham que está liberto, mas você está liberto do pecado, irmão, da concupiscência, da carne? Você procura se santificar? Você está liberto do roubo, da prostituição? Você está liberto da ira? Você está liberto assim dessa natureza humana pecaminosa? Está liberto da usura pelo dinheiro? Né? Tem tantas coisas para ser liberto, irmão, porque às vezes nós somos libertos de uma coisa, mas falta outra. Então a libertação tem que ser completa. Por isso que é um processo de transformação, essa verdade que é Cristo Jesus, né? Então quantas pessoas estão aí, né, ainda presa, né, a sentimento egoísta, não foi liberto ainda, não tem o amor, a misericórdia com o seu próximo, não foi liberto, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que guarda mágoa, guarda sentimentos mal no coração, não tem aquela paciência de perdoar, não tem aquele jeito. Anda direito, faz tudo direito, irmão, mas quando vê alguém em precisão, não tem coragem de ajudar. Então mostra que ele está em falta na presença de Deus.
que ainda não teve a transformação completa. Quantas pessoas querem estar no meio do povo de Deus, mas querem estar na vida terrena, gozando, usufruindo daquilo que agrada a sua natureza humana. Ainda não está liberto completamente, né? Pode ser que ele está liberto assim, conheceu a verdade que é Cristo, mas ainda não segue, porque Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem minha voz e jamais seguirão um estranho. Então quem conhece Jesus, segue Jesus. O que é seguir Jesus? Seguir os seus conselhos, seguir os seus ensinos, né? E quantos não querem seguir o seu ensino? Às vezes segue ensinos de uma instituição, ensino de um pastor, ensino de um ministério, mas a verdadeira verdade que é Cristo Jesus não querem seguir. Quantos estão nessa situação, irmão? É um trabalho que demora para aperfeiçoamento, né? Então, meu irmão, ele continuando aqui numa parte, ele falou que não é chegada a hora. De outra feita ele falou dizendo: vou me retirar e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então aqueles que não reconhecem Cristo, mesmo aquelas pessoas religiosas, não iriam estar salvos. Aquilo quer dizer que a salvação não existia para aquelas pessoas, porque não seguia Cristo. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de se suicidar? Essa matéria começaram a zombar, porque diz: para onde eu vou, não podeis ir. Então eles já achavam de uma forma humana, terrena: ele está querendo se matar. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, e desse mundo não sou. Por isso eu vos lhe disse que morrereis nos vossos pecados, né? Porque se não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Se não crer que ele é o Cristo o Messias, ele ia morrer no pecado. Então ele perguntava: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, né? Quem és que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas eu tenho para lhe dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele eu tenho ouvido, essa digo ao mundo, e eles porém não atinaram, né? Que ele falava do Pai. E disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou o que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmão, Jesus falava praticamente indiretamente sobre Deus, e aquelas pessoas não entendiam. E quantos são assim, irmão? Falamos o Evangelho, falamos a palavra, mas eles não entendem, irmão. Porque não vão ser agraciados com a salvação, não vão ser agraciados com a verdade. Quantas vezes nós tem irmão que debate com a pessoa, fala, explica, mas ele não entende a verdade de Jesus, o verdadeiro ensino de Jesus. E, dito essas coisas, muitos creram nele. Algumas pessoas se converteram. Irmão, você vê como é que é as coisas? Muitos creram e outros não creram. Então você que está levando a palavra, não desanime. Algumas pessoas vão crer. Se na sua vida você conseguir apenas uma alma para a salvação, irmão, para conhecer a verdade que é Cristo, glória a Deus, uma alma vale muito, irmão. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam: somos a descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aqui Jesus está falando dos vícios dessa vida, o pecado. Por isso que eu perguntei: você já está liberto mesmo, irmão? Ficou liberto do pecado, liberto da consciência, liberto da usura, da ganância, da palavras torpes. O escravo do pecado não fica sempre em casa. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se pois o filho me libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós, e eu falo dessas coisas que vi junto ao meu Pai. Vós, porém, fazei o que viste o vosso Pai. E então lhe responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão,
praticais as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me em mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi. Deus assim não procedeu. Abraão, vós fazeis as obras de vosso pai. E disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Aquelas pessoas achavam que estavam servindo a Deus, que era descendente de Abraão, mas tinha intenção de tirar a vida de Jesus. Tinha intenção de fazer o mal. Não tinha os ensinos de Abraão. Abraão nunca pensou em matar ninguém, mas aquelas pessoas já pensavam em matar Jesus, porque achavam que as palavras dele não eram verdadeiras. E porque sois incapazes da minha palavra, vós sois do diabo, que é vosso pai. Então todos aqueles que, irmão, luta contra a verdade é filho do diabo. E quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Ele jamais se firmou na verdade, porque nele não está a verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio. Por quê? Eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, irmão, Jesus acabou com a vida daqueles homens. Se vocês fossem de Deus e ouvir a voz de Deus, e Deus não manda matar ninguém, Deus não manda perseguir ninguém, irmão, não é verdade? Por isso não me dais ouvido, porque não sou de Deus. Responderam-me, pois, os judeus, eles disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano, ele tem demônio? Já achava que Jesus era um endemoniado, irmão. E replicou Jesus: eu não tenho um demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai, e vós me desonrais, e não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém aguardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará da morte eternamente? É maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, lhe faz a ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, qual vos dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-me por ver o meu dia, viu o regozijo-lhe. E perguntaram depois ao judeu: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Irmão, aqueles homens eram carnais, terrenos, temporais, não entendia, não compreendia aquela fala, aquela linguagem espiritual de Jesus. E respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes de que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram ele pedras para tirarem dele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então vamos ver, quando a pessoa realmente é de Deus, irmão, ela não tem intenção de tirar a vida do seu próximo, ela não tem intenção de matar o seu próximo. Aquelas pessoas que diziam ser religiosas, que diziam ser conhecedoras da verdade, o primeiro pensamento que eles, quando ouviram, que foram contrários aos seus pensamentos, foram tirar a vida de Jesus, foram matar Jesus. Cuidado, irmão, quando nós proferimos palavras que é para tirar a fé das outras pessoas, a fé de irmãos, ou dizer simplesmente: você não é de Deus, você pertence ao diabo, porque você não está no meu ministério, porque você não está não segue a doutrina da igreja, ou qualquer doutrina inventada. Não, irmão. Temos que seguir a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo é fundamentada no amor, não no ódio, não na vingança, não nesse tipo de comportamento. Você vê que aqui nessa história que eu estava lendo, quantas vezes eles tiraram e tentaram a vida de Jesus. E muitas pessoas, irmão, quando ouvem uma palavra que contraria os seus princípios, que contraria o que ele crê, né? Ele se ira contra aquela pessoa e ele quer destruir aquela pessoa. Ele quer que aquela pessoa seja massacrada, que o desejo dele é aniquilar aquela pessoa. E Jesus falava de vida eterna, irmão, aquilo que ele promete
Porque nesse corpo terreno, Abraão, Davi, os profetas, todos vão perecer. A carne, então, ela está condenada, porque Jesus não veio salvar a sua carne, não veio salvar nós nesse corpo terreno, mas nos considera uma vida eterna, um corpo glorificado. É um corpo que não terá mais o poder à morte. Então, nessa é a intenção de Jesus. Mas para que isso aconteça, irmão, nós temos que ter a transformação, tem que ter a mudança, nós temos que ser libertos de várias coisas em nossa vida, libertos da nossa natureza pecaminosa, libertos das concupiscências. Nós temos que entrar num processo de santificação. Isso aí tudo é procede de Deus, irmão, né? Não é uma capacidade humana, mas uma capacidade divina em nós, né? Quando o Espírito Santo nos capacita a ser pessoas melhores, a ser pessoas mais próximas a Deus. Então, deixe que o Espírito Santo possa santificar a tua vida, transformar a tua vida, mudar a tua vida, porque o Senhor veio com esse intento de transformar, para que a vida eterna seja um presente mesmo para a nossa vida. Deixe que Ele trabalhe, o mesmo Deus que te chamou, né? Ele vai transformar a tua vida, basta você deixar e falar: entra na minha vida, entra no meu ser, entra no meu coração e me transforme, Senhor. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos e todos fiquem na santa paz do nosso Deus. E ajude a compartilhar esse vídeo, irmão, em nome do Senhor Jesus.